Olá, meu querido irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em teu coração e no teu espírito e com tua família. Eu louvo a Deus por mais um momento que o Senhor nos concedeu a graça de estarmos aqui para falar da grandeza e da bondade e misericórdia do Senhor. Hoje vamos trazer uma palavra, uma mensagem que é para conforto do nosso coração, do nosso espírito. Por isso precisamos muito nos renovar a cada dia mais. Precisamos a cada dia mais nos fortalecer na graça que há em Jesus Cristo. Porque nós, como cristão, como servo do Senhor, temos que andar com Jesus nas nossas vidas. Nós temos que andar em um barco em que Jesus é o comandante. Porque quando nós andamos com Jesus, mesmo que passamos algumas dificuldades sobre a nossa vida, mas nós somos vencedores. Aqueles que andam com Jesus Cristo, como disse a palavra de Deus, Paulo, servo do Senhor, ele falava que com Cristo somos mais do que vencedores. Eu vou trazer a palavra aqui no livro de Marcos, o capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35, que ele nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passamos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos glórias a Deus. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e quieta-te. E o vento se quietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? Então sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós damos graças a Deus, Louvado seja o nome do Senhor, que Deus é maravilhoso em nossas vidas. Damos graças ao Senhor, nosso Deus. A palavra de Deus nos diz: Jesus, após ter discursado, anunciado a palavra de Deus, ele chama os seus discípulos para saírem, e os seus discípulos levam Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz que Jesus andava dentro do barco juntamente com os seus discípulos. Os discípulos andavam com Jesus no barco, diz a palavra de Deus. Mas Jesus entrou uma parte do barco, colocou uma almofada, deitou e dormia, diz a palavra de Deus. Vemos que Jesus, ele havia passado um tempo anunciando a palavra de Deus para muitas pessoas. Por esse foi um dos motivos que ele, dentro do barco, ele disse: agora eu vou descansar um pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero falar para você, meu querido irmão, aqui dentro dessa palavra, dessa mensagem, nós vemos algo interessante da nossa vida. A palavra de Deus nos diz que eles, ao estar no mar, em alto do mar, diz a palavra de Deus, houve uma grande tempestade, um vento, começaram a soprar sobre o mar e vinha muitas ondas. A ponto que a palavra de Deus diz que começa a encher o barco de água. Seus discípulos começaram a ficar com medo. Isso diz a palavra do Senhor. E eles correram e gritaram a Jesus. Gritaram por Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo: Senhor, socorre-nos que então pereçamos. Jesus acorda, levanta e ordena que o mar se acalma. E a palavra de Deus diz que imediatamente o mar se acalmou, se fez uma grande bonança, diz a palavra do Senhor. Eu quero lhe fazer uma pergunta, meu querido amigo: qual barco você anda?
Em qual barco você está andando? Porque é muito interessante nós saber isso da nossa vida. Se no barco que nós andamos, Jesus está conosco, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver que o discípulo estava ali, passaram aquela dificuldade, aquelas ondas que vieram sobre o mar, mas naquele barco tinha alguém que podia fazer com que o mar se acalmasse o vento e toda a tempestade. Mesmo que estivesse dormindo, mas quando alguém clama por ele, oh, glória a Deus, Senhor Jesus, o socorro vem imediato. Por isso, é que é muito interessante, é muito bom nós examinarmos a nossa vida. É examinarmos a nossa vida e ver se nós anda com Jesus. Se nós estamos andando no barco que nós estamos andando, Jesus está conosco, louvado seja o nome do Senhor. É interessante saber isso. A tempestade foi grande que os discípulos não foram capazes. Eles não foram capazes de ordenar e aquela tempestade se acalmar, mas uma coisa ele sabia fazer, ele sabia que ele estava com Jesus Cristo, aquele que tudo pode. É interessante nós ver isso, irmãos, essa palavra, essa mensagem, ela nos ensina algo interessante na nossa vida. Que quando a gente anda com Jesus Cristo, que nós clamamos por Ele, imediatamente vem um socorro. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eu quero falar para você, meu querido irmão e irmã que ouve a palavra do Senhor, que mesmo andando com Jesus, tem momentos de grande dificuldade, tem momentos de luta, que muitas vezes pensamos, não vamos vencer. Mas eu quero falar para você que não desista, não olhe para trás. Se Jesus está contigo, a vitória vem. Os discípulos, nós vemos aqui, o Senhor chamou os discípulos de homens de pouca fé. Só que os discípulos, eles clamaram por alguém que podia lhes socorrer. Eu lembro de outra passagem da palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 14. E a palavra de Deus nos diz que Jesus estava num discurso, anunciando a palavra de Deus, mandou que os seus discípulos fossem adiante dele no barco. E a palavra de Deus nos diz que os discípulos foram adiante de Jesus, Jesus foi ao monte orando, uma certa hora já da noite, já estava tarde da noite, que ele foi atrás dos seus discípulos já estavam em alto mar. A palavra de Deus nos diz que eles saíram andando, Jesus saiu andando por cima das águas, diz a palavra de Deus. Quando ele anda por cima das águas, que os discípulos viram alguém vir sobre as águas, eles ficaram com medo e começaram a falar um para o outro, é fantasma. E Jesus diz, calma, não tenha medo porque sou eu. A palavra de Deus vai nos dizer, a partir do versículo 25 do capítulo 14, que Pedro, servo do Senhor, disse, és tu, Senhor Jesus? Fala para que eu vou ter contigo, louvado seja o nome do Senhor. Damos glórias a Deus. Nós vemos quanto é importante ir ao encontro de Jesus. Quanto é maravilhoso correr aos pés de Jesus Cristo. Pedro ali começa a realizar algo na sua vida que seja talvez até um sonho seu de andar sobre o mar, mas ele vai ao encontro de Jesus. Meu irmão, meu amigo que ouve a palavra do Senhor. Quando nós vamos ao encontro de Jesus, mesmo que se nós começamos a afundar, quando nós clamamos, Senhor, Senhor, socorre-me, Jesus estende as mãos e nos socorre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu volto novamente a fazer uma pergunta que não quer calar. Você já analisou aonde você está? Você já analisou a sua vida, em que barco você está, em que caminho você está andando, se Jesus está contigo? Porque Jesus diz assim, para nós caminharmos com Jesus, a palavra de Deus no livro de Pedro diz que o próprio Senhor Jesus diz, sede santo, porque eu sou santo. Para nós andarmos com Jesus, é preciso deixar algo, é preciso ter uma transformação. A palavra de Deus nos diz que quando o Senhor Jesus, ele chamou os seus discípulos, Pedro era pescador de peixe, e o Senhor disse, eis que a partir de agora tu não serás mais pescador de peixe, mas pescador de homens. E para andar com Jesus precisa renovação, transformação.
Mas quando nós andamos com Jesus, o barco não afunda. Quando nós andamos com Jesus, mesmo que venha a tempestade, mesmo que a tempestade comece a sufocar ou encher o barco, mas o barco não afunda, porque quando nós clamamos a Jesus, Jesus envia um socorro e nos dá vitória. Portanto, meu querido irmão, essa palavra, essa mensagem nos encoraja. Não voltar atrás, mas nós ir adiante, ir na frente. Não importa as lutas, não importa a dificuldade. O importante é se Jesus está conosco. Porque se Jesus está contigo, Jesus está na tua vida, você vence. Quando você clama a Ele, Ele envia o socorro. Essa mensagem de hoje, meu querido, é essa. Em que barco? Faça essa pergunta novamente. Qual é o barco que você está andando? Se no barco que você está, se Jesus Cristo está também nele. Louvado seja o nome do Senhor. Examine cada um a si mesmo e vamos andar com Jesus. Vamos andar com Jesus, porque se andamos com Jesus, quando nós clamamos a Ele, Ele envia o socorro. Mesmo que venha a tempestade, louvado seja o nome do Senhor, quando nós clamamos a Deus, a bonança vem logo. Vem a calma, vem a vitória. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe. Eu vou estar orando, apresentando cada um dos irmãos aqui nas mãos do Senhor. Soberano Deus, eu vejo aqui, meu Deus, uma palavra poderosa, riquíssima de bondade e misericórdia. Oh, Senhor, essa palavra nos encoraja a andar contigo. Porque, Senhor, meu Deus, quando andamos contigo, Senhor, nós vencemos, mesmo que venha luta, venha tempestade, mas quando nós clamamos pelo socorro, Tu envia Teu socorro, Senhor. Visita o lar desses irmãos, dessas irmãs. Pai, fortalece o coração dessas irmãs, dessas pessoas que ouvem a Tua palavra. Que eles não venham naufragar na fé, que não venham distanciar da Tua palavra, e que não olhe mais para trás, mas que ele continue olhando para o alvo, qual alvo é Tu, Senhor. Meu Deus, meu Pai, entra com Teu socorro nas nossas vidas, fortalece a cada coração, aqueles, meu Deus, que estão desanimando, Senhor, por causa dos momentos difíceis, por causa das lutas, porque não são poucas, são muitas. Pai, não deixa, Senhor, cair, mas encoraja, dá força, ajuda a vencer, Senhor. Porque se andamos contigo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aqui, meu Deus, eu oro e apresento a cada irmão e cada irmã nas Tuas mãos. Que a bondade e a misericórdia do Senhor seja com cada um deles, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você gostou, dê um like. Se gostou, envia para outros amigos e que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.